Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência aí então. Pessoal, a gente tem visto aí o tema da quantidade de matéria, né? Então hoje vamos aprofundar nessa questão da quantidade de matéria em relação ao número de mols, tá? Esse conceito aqui, o número de mols, não se usa mais, tá? Então agora se usa o conceito de quantidade de matéria, tá bom? Turminha, para quem ainda está com dúvida no conceito, volta nas últimas aulas lá. Importante revisar esse conceito, tá bom? É importante estar bem claro aí o que é o mol, o que é o número de mol, tá bom? Massa atômica, massa molecular, tá? Bem importante ter revisado isso daí, tá? Vamos fazer uma revisão rápida aí para quem ainda está com dúvida, ó. Moçada, lembra que o mol é a dúzia do químico, tá bom? Então, se eu tenho uma dúzia de limão, eu sei que uma dúzia de limão pesa 1 quilo mais ou menos, tá, pessoal? Quantos limões tem em uma dúzia de limão? 12, né? Porque uma dúzia de limões pesa 1 quilo e tem 12 limões. Então, qual que é a massa duzial do limão? É 1 quilo, porque 1 quilo de limão, uma dúzia de limão pesa 1 quilo. Diferente do melão, o melão não é mais pesado? Então, uma dúzia de melão, eu estou chutando aqui, moçada, não pesei, tá? Mas eu estou chutando que uma dúzia de melão vai me dar uns 16 quilos aí, tá? São melões grandes aí, mais de 1 quilo cada. Então, quanto que é a massa de uma dúzia de melões? A massa de uma dúzia de melões é 16 quilos, tá? Mas quantos melões tem em uma dúzia? Os mesmos 12, a mesma 12 unidades. Então, ó, uma dúzia é 12 unidades em qualquer lugar, tá, moçada? De qualquer coisa, tá? Uma dúzia de limões são 12 limões. Uma dúzia de melões são 12 melões. Mas eles têm pesos diferentes, tá? Uma dúzia de limão pesa 1 quilo. Uma dúzia de melões pesa 16 quilos. Agora, vamos supor que eu montei kits. Estou vendendo na feira, não estou mais vendendo limão separado de melão. Só vendo kits. Você leva um kit com um melão e 2 limões. E aí chega alguém para mim e fala, eu quero uma dúzia. Quanto vai, quantas unidades desse kit vai ter em uma dúzia, moçada? Nesse kit, é um kit, né? Uma dúzia desse kit vai ter 12. Eu tenho um kit aí com um melão e 2 limões. Eu quero uma dúzia. Quantos kits eu tenho que colocar na sacola para o cidadão? Eu tenho que colocar 12 kits. Quanto vai pesar isso daí, moçada? Vai pesar a massa de uma dúzia de limões, de melões. Uma dúzia de melões pesa 16 quilos. E vai pesar também a massa de 2 dúzias de limões. É uma dúzia de kits. Numa dúzia de kits tem 2 dúzias de limões. Porque cada kit tem 2 limões. Então eu vou ter 2 quilos. Num total aí, então, moçada, de 18 quilos. Então, quanto pesa uma dúzia desse novo kit que eu bolei aqui? Esse kit que eu bolei tem uma dúzia, tem um melão e 2 limões. Cada kit que eu bolei tem um melão, 2 limões. Se eu tenho uma dúzia desse kit, quantos melões eu tenho? 12 melões. Tenho 12 melões. E quantos limões eu tenho? Bom, cada kit tem 2 limões. Uma dúzia de kits eu tenho 2 vezes 12, 24 limões. Quanto que vai pesar? Bom, o peso só dos melões, moçada, é 16 quilos, porque eu tenho uma dúzia de melões e a gente já sabe que a massa de uma dúzia de melões é 16 quilos. Mas também tem 2 dúzias de limão. Cada dúzia de limão pesa 1 quilo, não é? 2 dúzias de limão, 2 quilos. Então 12 kits desse que eu montei aqui, ó, vão pesar 18 quilos. Por algum motivo, tá tranquilo aqui, mas aí eu vou para mal, algumas pessoas se confundem. Mas, moçada, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Quanto que é a massa molar do hidrogênio? A massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Quer dizer que 1 mol de hidrogênio pesa 1 grama. A massa molar do hidrogênio é igual a 1 grama por mol. Quer dizer que em 1 mol eu tenho 1 grama. Se eu tenho 1 grama, eu tenho 1 mol. E também, quantas unidades? Né? A dúzia são 12 unidades. O mol são 6 vezes 10 a 23 unidades. Se eu estou falando de átomos de hidrogênio, eu estou falando de 6 vezes 10 a 23 átomos. Eu estou falando de 1 mol, eu estou falando de 1 grama.
O átomo de oxigênio, moçada, é diferente do átomo de hidrogênio. A massa molar do oxigênio, é 16 gramas por mol. Ou seja, se eu tenho 1 mol de oxigênio, quantos gramas eu tenho? Eu tenho 16 gramas. Mas eu ainda tenho a mesma quantidade de átomos. Quanto? 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então, moçada, perceba que são unidades diferentes, são itens diferentes, com pesos diferentes. Mas a quantidade é a mesma, tá? Do mesmo jeito que uma dúzia sempre tem 12, 1 mol sempre tem 6 vezes 10 a 23. Mas uma dúzia de limões pesa diferente de uma dúzia de melões. 1 mol de hidrogênios pesa diferente de 1 mol de oxigênios. 1 mol de oxigênios pesa 16 gramas. 1 mol de hidrogênios pesa 1 grama. Agora, se eu montar um kit aqui, ó, aonde vai 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, esse kit aqui tem até um nome, ele chama de água, né? Mas é um kit. É um kitzinho que tem 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Não são 2 limões e 1 melão, é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cada kit, moçada, vai pesar quanto? Vai pesar o peso de 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. É a tal da massa molecular. 2 hidrogênios pesam 2. 1 oxigênio pesa 16. No total eu tenho 18, moçada. Então, cada kit de água pesa 18 gramas, né? 1 mol desses kits pesa 18 gramas. Um kit só pesaria 16 unidades atômicas, né? Um kit só, mas eu tenho 1 mol desse kit. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 desses kits, dessas moleculinhas. Então eu tenho 18 gramas, moçada. A massa molar, então, da água é 18 gramas por mol. 1 mol de kits água, 1 mol de molequinhas de água pesam 18 gramas. Mas 1 mol, moçada, ainda é 6 vezes 10 a 23. Uma dúzia de kits ainda são 12 kits. 1 mol de kits de água são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, tá bom? Então, cuidado aí, tá? Muita atenção. Espero que vocês tenham pegado aí, ó. Quem quiser dar um print para o vídeo aí, dá um print aí. Legal? Beleza? Vem comigo então. Hoje, então, a gente vai aprofundar nesse tema aí da quantidade de matéria expressa em mol, tá, moçada? Então, o que é o Nzinho aqui, ó? Essa unidade que a gente vai usar bastante agora. O N é o número de mol em uma amostra. Como assim, professor? Vamos supor que eu pergunto para vocês, quantos mols de água estão contidos em 45 gramas de água? Bom, a gente viu ali, ó, um dado da questão. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Ou seja, moçada, vem comigo, 1 mol de água pesa 18 gramas. Mas se eu tenho 45 gramas, quantos mols? N. N, então, vai ser 45 vezes 1 dividido por 18, que aí vai me dar o quê? 2,5 mols. Ou seja, 45 gramas de água contém 2,5 mols de água. Tá? Cada 18 gramas tem 1 mol. Então eu vou ter 18 gramas mais 18 gramas mais 9 gramas. Eu vou ter 45 gramas. Eu vou ter 1 mol mais 1 mol mais meio mol. Eu tenho 2,5 mols. Cada mol pesa 18 gramas. Então eu tenho 18 gramas mais 18 gramas mais 9 gramas. Num total de 45 gramas. Tá? Se você quiser simplificar a sua vida, você pode gravar essa fórmula aqui, ó. O N é igual a massa pela massa molecular, tá? Lembrar então que a unidade de massa é gramas. A unidade de massa molar é gramas por mol. Gramas dividido por grama por mol vai me dar mol, tá? Então N é sempre a unidade em mol. A unidade de N é mol.
Nesse exercício, se eu fosse usar essa fórmula aqui, ó, N é igual a massa pela massa molar, tá? Então grava essa fórmula aí. Se eu fosse usar essa fórmula nesse exercício, seria bem mais rápido. Como que ficaria? Vou usar outra cor aqui. N, então, é a massa pela massa molar. Qual que é a massa de água? 45 gramas. Qual que é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Resultado, 45 por 18, 2,5 gramas. Opa, 2,5 mols. Na fórmula você não coloca plural, tá, moçada? Porque mol é uma unidade. Tá bom? Mas detalhe aí. Então, grama corta com grama, sobra mol. Belezinha? Muito bem. Então, turminha, vamos entender esses conceitos aí que a gente vai usar muito, tá bom, moçada? Tem que treinar, tem que fazer exercício. Esses conceitos aí para internalizar eles só fazendo muito exercício, tá, moçada? Então, moçada, algumas coisas para conceituar aí, ó. Depois se precisar se rever aqui, tá? O que é a constante de Avogadro, que você vai ver muito aí, representada pela letra N maiúscula. Faltou um Azinho aqui, ó, Na. A constante de Avogadro, Na, o Avogadro é o italianão que teve essa ideia. Ela é o número de partículas por mol. Então é o número de partículas por mol. Então é 6,02214076 por mol. Claro que sempre você vai ver aproximado. Ah, aqui faltou, vezes 10 a 23, né? Você vai ver aproximado aí aproximadamente 6 vezes 10 a 23 por mol. Então essa constante, moçada, ela vale para qualquer coisa, para qualquer partícula. Qualquer que seja a partícula, tá bom? Qualquer partícula. Então, 1 mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de laranjas tem 6 vezes 10 a 23 laranjas. 1 mol de melancias tem 6 vezes 10 a 23 melancias. Claro que a massa de 1 mol de melancia seria enorme, né, moçada? Inclusive, uma vez caiu uma questão na Unicamp, né, moçada, na primeira fase, perguntando quantos mols de arroz teria num prato de arroz com feijão. E aí as pessoas fizeram uns cálculos assim, o mais doido possível. Teve gente que deu uma resposta assim de 2 mols de arroz. Imagina, pessoal, 2 mols de arroz é muito grão de arroz. E aí na segunda fase do Unicamp, eles, para tirar sarro, falaram, ó, a gente tem a sensação de que as pessoas não entenderam o conceito de mol, porque algumas falaram pra gente que em um prato tem 1 mol de arroz, de grãos de arroz. Não pode ter, né? Aí eles, a questão na segunda fase foi essa. Qual que é a massa de 1 mol de grãos de arroz? Quanto que pesa 1 mol de grãos de arroz? E aí os dados. A massa de 1 grão de arroz é 20 miligramas, né, moçada? Então, ó, 1 grão de arroz pesa 20 miligramas. 20 vezes 10 a menos 3 gramas. Quanto que pesa 1 mol? 1 mol tem quantos grãos de arroz? 6 vezes 10 a 23 grãos. Qual que é a massa em gramas de 1 mol de arroz, de 1 mol de grãos de arroz? De 6 vezes 10 a 23. M então vai ser 6 vezes 10 a 23 vezes 20 vezes 10 a menos 3. Isso vai nos dar uma massa aí, ó, de 1,2 vezes 10 a 22 gramas, moçada. Isso daí me dá 1,2 vezes 10 a 19 quilos. Isso equivale, moçada, a 1,2 vezes 10 a 16 toneladas. Moçada, com 10 elevado a 16 toneladas, dá para alimentar o mundo todo por séculos, tá? Então é impossível um prato de arroz ter 2 mols de arroz. Só dá pra gente falar em 2 mols, 10 mols, porque a gente está falando de átomos e moléculas, que são coisas muito leves e muito pequenas, tá bom? Então muito cuidado aí. Só para encerrar alguns conceitos aí, moçada. É diferente aí, ó, a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 por mol,
ou seja, o número de partículas por mol, é diferente do número de Avogadro. O número de Avogadro é uma constante adimensional, é 6 vezes 10 a 23. Faltou o 10 a 23 aqui. Adimensional, tá? O número de partículas total de uma amostra, então, moçada, vai ser sempre o número de partículas total representado por N. Vai ser sempre o número de mols, a quantidade de mols, vezes a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 por mol. Então aqui, por exemplo, ó, na pergunta A eu perguntei para vocês, quantos mols de água estão contidos em 45 gramas de água? E se eu perguntasse assim, ó, quantas moléculas de água estão presentes nessa amostra aqui? Você pega esse número aqui, ó, deu 2,5 mols, não deu? Você põe ele nessa fórmula aqui, ó. Você pode primeiro fazer assim, ó. Primeiro você pode fazer o indireto. Pô, 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E 2,5 mol vai ter N moléculas. Então, N vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 2,5. Ou você pode pôr aqui nessa fórmula. Quanto que é o número de partículas? N. N é igual a 2,5 mol vezes 6 vezes 10 a 23 por mol, que é a constante de Avogadro. Então, aqui é o N, é o número de mols, e aqui é a constante de Avogadro. Quanto que vai me dar o N, então? 2,5 vezes 6. 2 vezes 6, 12, mais 3, 15. Então, vai dar 15 vezes 10 a 23, que é igual a 1,5 vezes 10 a 24 moléculas. Então, em 45 gramas de água, eu tenho 1,5 vezes 10 a 24 moléculas de água. Belezinha, moçada? É isso, tem que fazer exercício para entender direito esse conceito aí, tá bom? Que é o que a gente vai fazer, a gente vai treinar, tá bom? Qualquer coisa, revisa esses conceitos nesse videozinho que eu fiz para vocês. Beleza? Então, até já. Beijão!